Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho ele já inicia falando: Jesus exultou no Espírito Santo. Em poucas vezes na Bíblia, vem falar que Jesus exultou. Jesus aqui, ele estava alegre, porque ele conheceu o quê? Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Jesus, ele conheceu algum dos segredos de Deus Pai. Deus Pai, ele vem revelar as coisas aos poucos a Jesus. Tanto que no Monte Tabor, na transfiguração, Jesus ele ficou sabendo ali o que iria acontecer. E Deus ele faz isso. Ele revela as coisas a nós aos poucos. Mas olha como é que o Senhor revela. Jesus exultou no Espírito Santo. O Senhor, Deus, ele vai nos revelar grandes coisas se a gente estiver no Espírito Santo. Se a gente estiver alegre no Espírito Santo. Se a gente estiver em comunhão com ele. Aqui também vem falar, Frei Gilson, ele diz também, que nesse evangelho vem falar da Santíssima Trindade. E realmente, Jesus exultou no Espírito Santo e louvou ao Pai. Jesus, ele exulta no Espírito. Se a gente exultar no Espírito, logo mais a gente vai louvar a Deus Pai. A Santíssima Trindade, ela vem nos ensinar essa união com Deus, essa união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque se a gente não estiver em união com a Santíssima Trindade, é vã a nossa oferta a Deus, porque a gente tem que estar totalmente entregue a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito. E fala: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios, inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Nós sabemos que Deus ele é grandioso em tudo que faz. E essa é uma das grandes coisas que o Senhor ele realiza. O Senhor ele realiza nos pequeninos, porque o mundo ele espera as coisas grandes, as melhores coisas vêm das pessoas da sociedade mais alta, das pessoas que são formadas, que têm estudos, que têm teologia, que têm mais inteligência segundo o mundo. Mas o Senhor não. O Senhor Deus, ele revela as suas coisas aos pequeninos. E na Igreja Católica nós temos grandes exemplos disso. São João Maria Vianney é um grande exemplo para os sacerdotes. Ele, na sua humildade, sem ter muita inteligência, Deus agiu naquele homem e fez com que ele se tornasse o padroeiro dos padres. Por quê? Porque ele se entregou inteiramente a Deus. E os seus sermões convertiam muitas pessoas. O Senhor ele vai revelar aos pequeninos para surpreender, para abrir os nossos olhos, porque muitas vezes nós só esperamos coisas vindo de pessoas grandes. E o Senhor ele vai agir nas pequenas para mostrar, não é assim. Eu vou agir nas pequenas coisas. E continua, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho. Jesus aqui ele vem falar que ele conhece o Pai, e o Pai ele também conhece a ele, assim também como o Pai conhece a cada um de nós. O Senhor Deus, ele nos conhece inteiramente, e nós só vamos conhecer o Senhor se nós estivermos no Espírito Santo. Aqui também vem falar que e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós só vamos conhecer se Jesus quiser revelar a nós. E Jesus ele só vai revelar a nós se nós estivermos em união com Ele. Por isso que eu falei no início da Santíssima Trindade. Por isso que o próprio Frei Gilson, ele também falou. Porque nós devemos estar em união com a Santíssima Trindade. E o Evangelho continua.
Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Nós vemos grandes coisas. Quantos milagres, quantos prodígios hoje nós vemos acontecer dentro da Santa Igreja Católica. Porque o Senhor, ele continua a derramar o seu Espírito Santo. O Senhor, ele se faz presente na hóstia santa e nós vemos ao próprio Cristo. E assim nós devemos continuar. O Senhor, ele diz o quê? Felizes os olhos que veem. Olha, a gente vê. Por isso que a gente deve estar feliz no Senhor. Quantas vezes nós estamos tristes, mas não é essa tristeza que o Senhor, ele quer para nós. O Senhor, ele quer para nós uma verdadeira alegria, mas a alegria que vem do alto, a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.